Oiê, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto super pertinente e é uma coisa que eu amo. E é um assunto muito em alta, principalmente agora com as redes sociais. A rede social disseminou o skincare. E se fala tanto em produtos, em cosméticos, né? Será que a gente precisa mesmo de 20 passos, 10 passos? Será que a gente precisa de um skincare gigantesco? E aí, para conversar sobre isso, esclarecer aí os mitos, falar as verdades sobre cosméticos, cosméticos, farmácia, manipulados, né? Tirar aquele mito de que, manipulado é mais caro, será que é mesmo? Manipulado, não sei, não é tão efetivo quanto a marca tal, será? Eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é farmacêutica, proprietária de uma farmácia, que eu já sou cliente, já sempre fui, né? Uma farmácia que eu gosto muito. E ela sempre me atende com fórmulas super personalizadas para as minhas clientes. Me ajuda muito nisso, a montar protocolos, a montar skincare. E já era cliente dela há muito tempo. E aí eu trouxe ela para esse bate-papo aqui com a gente. Então hoje eu estou aqui com a Leidiane, da farmácia Excellence. E eu vou deixar ela se apresentar. Gi, bom dia, tudo bem? Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, agradeço o convite, fiquei super lisonjeada. Mas não podia faltar. Parabéns pela ideia, que eu achei super legal a sua ideia. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Leidiane, eu sou a proprietária da Excellence, eu sou farmacêutica há 20 anos, eu tenho 40 anos, então, assim, até pela minha idade, eu acho muito importante a gente se cuidar, né? É muito importante para nossa autoestima, Sim. Muito importante. Hoje em dia a gente vive muito mais, então, assim, isso sempre foi uma coisa, desde que eu me formei na faculdade, uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, logo depois, assim, logo que eu abri a farmácia, eu já fui fazer o curso de cosmetologia. Então, assim, eu tenho MBA nessa área, então é uma área que eu tenho bastante domínio e que eu gosto muito. Então, achei muito legal. E essa questão da longevidade de vida, né? Porque eu sempre falo, gente, Sérgio Reis cantava que coroa era uma mulher com mais de 30 anos. Hoje a gente vê as mulheres aí de 60, 70, as mulheres super bem cuidadas. Eu sempre falo, tem duas que eu gosto muito, que é a garota de Ipanema, né? Que é a Elô Pinheiro. Ela é lindíssima, gente, né? Aquela mulher tem 80 anos. Você olha para aquela mulher e fala assim, aonde que tá esses 80 anos nessa mulher? Ela tem 80 anos? 80 anos. Misericórdia. E aí você olha e fala, meu Deus, não é possível. Sim, e tem 50 no máximo. E aí tem Ana Maria Braga também, que por mais que ela tenha aquele jeito egocêntrico dela de ser, eu acho ela uma mulher muito bem cuidada, até mesmo pelo histórico de saúde, né, dela. Já enfrentou vários cânceres, já enfrentou... E aí eu não vou falar das mais novas aí, que são na faixa dos 40, 50 anos, Angélica, Cláudia Raia, são tantas, a Anne Hathaway, né? Eu gosto muito que todas as pessoas que você citou são belezas sem excesso, né? Sem excesso. É uma beleza muito natural, então, assim, a sensação que você tem é que elas são mais jovens, mas você vê que você sabe que elas têm procedimentos, Sim. Mas não são coisas que você consegue pontuar. Você sabe que tá lá, mas é muito natural. Exatamente. Eu falo, a Sabrina Sato é uma mulher que... Tudo bem que a parte nipo, né, a parte japonesa, já tem uma genética. É igual a Thaís Araújo, né, que eu falo, gente, melanina é tudo. Se pudesse vender melanina em cápsula pra gente tomar, seria maravilhoso. Bota num potinho que eu ia vender horrores. Porque aquilo ali é vida. Mas são mulheres, mas aí eu trago aquela... Ai, gente, eu sempre... Carolina Dickman. Gente, aquela mulher... Ela tá... Se elas se colocarem ela pra fazer uma personagem de 18 anos... Engana. Ela passa. Ela passa. Boa. Gente, como ela tá bem cuidada. E ela é uma mulher branca, né? As pessoas brancas, de pele mais clara, já tem essa questão do envelhecimento. Mas ela tá muito bem. Mas vamos falar aqui... Conte aqui pra gente... Quem é você além do jaleco? Fala um pouquinho aí da sua vida.
Eu sou casada, né? Eu me casei em 2017, então vou fazer 8 anos de casada esse ano, agora em outubro. Eu tenho um filhinho de 4 anos, que é o amor da minha vida. Na verdade, eu brinco que eu tenho 2 filhos, né? O meu primeiro filho foi a farmácia, que é um adolescente rebelde, né? E meu segundo filho é meu filho, porque assim, eu brinco que a farmácia me dá mais trabalho que meu filho. E eu não duvido, gente, empreender é um negócio muito complicado. E assim, pra mim sempre foi uma paixão na minha vida, então eu gosto muito mesmo. Cresci, meu pai é farmacêutico, né? Eu cresci em farmácia, então pra mim é uma coisa muito natural. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei, como eu tava falando, sempre gostei muito desse mundo da beleza. Então logo que eu entrei nessa área, pra mim foi muito natural enveredar por esse caminho, assim. Mas é isso, eu sou uma pessoa pacata, assim. Que eu gosto, além de trabalhar, que eu trabalho muito, eu gosto muito de viajar, de resto. Ai, gente, viajar é vida, né? Eu amo viajar. E a minha próxima pergunta seria isso: se você sempre soube que queria ser farmacêutica e como começou essa paixão? Você já falou que veio, né? Já cresceu dentro de uma farmácia. Eu cresci na farmácia, mas assim, durante um tempo, a gente tem aquela fase rebelde, né? Tem. Então, assim, eu não vou fazer, eu não quero, não tem nada a ver comigo. E a gente quer se desvincular dos pais, né? Quer se distanciar, né? Aí eu tive ali aquela minha fase, mas eu fiz faculdade de farmácia e durante toda a faculdade eu falava que eu não queria trabalhar com farmácia de manipulação, que eu ia trabalhar com laboratório de análises clínicas. Meus maiores estágios foram em laboratório. Aí, depois de formada, eu comecei a trabalhar na farmácia e assim, sabe assim aquela coisa que você se apaixona? O que eu acho muito legal da farmácia de manipulação? Eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito de inventar coisas. Isso é... E a bancada do laboratório, ela te deixa muito à vontade para você criar, entendeu? Então, assim, as meninas morrem de rir, porque eu tô toda hora criando alguma coisa. Gente, olha o que eu fiz, olha esse produto, olha esse, olha que legal, olha essa embalagem, olha como ficou legal, olha o rótulo, prova, cheira. O que vocês estão achando? Então, eu acho que dentro do mundo da farmácia, a parte que te permite maior criatividade, eu acho que é a farmácia de manipulação. Manipulação, né? É engraçado você falar desse lado que a gente, às vezes, na faculdade, a gente fala, não, eu não vou para esse lado aqui, não. Imagina, isso não é o que eu quero. Eu comecei como biomédica e bacharel em análises clínicas, né? E eu falava, não, análises clínicas é uma coisa que eu não quero. Imagina, não é para mim, não é para mim. E realmente, gente, não era para mim. Mas, quando as pessoas falavam de estética, eu falava, como é que você vai fazer 4 anos para vender uma mentira para os outros? Esse negócio de que você consegue emagrecer, imagina, não tem como. Isso daí a pessoa tem que ter uma alimentação, tem que ser regrada numa academia, estética, imagina. Gente, eu difamava a estética, vocês não têm noção de como eu era revoltada. Os meus amigos falavam assim pra mim, não, mas eu tô pensando em ir pra área da estética. Eu falei, mais um mentiroso, vai lá vender mentira pros outros. E aí foi aquela coisa que eu cospe pra cima, cai na testa. É isso aí. E aí eu comecei, logo depois que eu saí da faculdade, eu tive que esperar um tempo para fazer a pós na área que eu queria. E eu precisava trabalhar. Não queria análises clínicas. Eu falei, não, então vou procurar outra coisa. E aí uma clínica de estética estava precisando de uma biomédica. E eu fui com a minha cara de pau, que eu sempre fui cara de pau. Sempre. Acho que é um negócio assim que nasceu em mim, foi fomentado porque durante muito tempo na minha vida minha mãe mudou muito de cidade. Então eu já chegava conversando com as pessoas, eu não queria nem saber, eu já chegava querendo fazer amizade, me adaptando. E aí eu fui nessa clínica e aí quando chegou lá, aí eu fui descobrindo, fui vendo que as coisas realmente dão resultado, fui vendo que as coisas vão funcionando. Aí fui conhecendo a parte de cosmético, porque depois que eu fiquei 6 meses nessa clínica, eu decidi fazer pós em biomedicina e estética. Fiz 1 ano e depois eu fiz cosmetologia avançada. E aí eu falei, gente, não é que funciona mesmo? É verdade, gente,
E fazer que nem a feiticeira, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. E eu falei, gente, funciona, é verdade. Aí já vai fazer 11 anos agora que eu já tô na área. Então, é uma coisa que a gente fala mal, mas paga a língua. E é uma área que explodiu, né? Assim, sim. Assim, eu acho que nos últimos 15 anos, eu diria. Porque na época que eu formei em 2005, né? Não era uma área ainda muito... A gente nem discutia essa área na faculdade, né? Porque tem farmacêuticos estetas também, né? Tem. Então, assim, nem era uma opção na época que eu me formei. Isso foi se tornar uma opção, acho que uns 10 anos pra realmente, cá, né? Eu também tenho essa percepção. Eu terminei a faculdade em 2014. 2015 eu fiz a minha pós em estética. E eu lembro que eu trabalhava nas clínicas de estéticas e... Primeiro que era uma coisa inacessível, né? Na época eu cheguei a participar de alguns processos ali internos da clínica, de vendas, toda essa parte, e as pessoas vendiam radiofrequência, tipo assim, um pacotinho com 10 sessões de radiofrequência, R$10.000. Hoje as pessoas não dão valor para a radiofrequência e não sabem como a radiofrequência é maravilhosa. É verdade. Então as pessoas, eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, como esse povo ganhou dinheiro, né? Carboxterapia, era 15 mil, um pacotinho com 10 sessões de carbox. E aí eu falava, era um negócio assim muito inacessível. E era o valor da escassez, né? Não era uma coisa que você achava fácil. Exatamente. Hoje em dia, você acha, assim, é muito acessível, né? Sim. Eu não vou dizer que é em qualquer lugar, porque não é. Mas você acha que é muito acessível. Nas principais, nas cidades, sempre você vai encontrar. Sempre vai encontrar. Eu sou muito leal à estética raiz, né? Eu falo que a estética é a base de todos os invasivos, veio lá da estética. E eu falo, gente, não adianta você fazer um invasivo se você não cuidar da estética da pele. Nenhum pele maltratada. Nenhum invasivo substitui a estética padrão, né? E aí hoje eu vejo muita gente querendo fazer, não, eu vou fazer farmácia, vou fazer biomedicina, para poder fazer injetável, para poder fazer invasivo. E eu falo, cara, vocês estão colocando de lado a parte da estética raiz, que realmente é o que faz o link. E assim, na vida, eu acho em qualquer área, nada substitui o básico bem feito. Exatamente. Né? Exatamente. O básico bem feito, ele é o que dá sustentação para tudo que você vai fazer em cima. Senão, não funciona. Então, você pega uma pele desidratada, uma pele sem viço, aí você vai fazer um botox, né? Assim, não é que não vá melhorar a pele da pessoa, mas você não vai ter o mesmo efeito. Exatamente. É o que eu sempre falo para as meninas. Eu falo, não reneguem a estética padrão. Às vezes as pessoas falam assim, mas esteticista. Eu falo, gente, vocês não sabem o poder de um esteticista. Eu tenho uma tia que ela fez estética. Assim, eu acho que eu era criança, minha tia já trabalhava com limpeza de pele, estética, toda essa parte. Ela foi uma dos rostos da Vitaderm na época. A Vitaderm era muito trabalhada. E eu falo que minha tia, com estética, sem nenhum invasivo, meu Deus, ela fazia milagre no rosto das meninas, assim. Eu sempre brinco que eu falo que eu associo essa minha tia a Vera Fischer. Ela fez um papel que ela era esteticista, ela tinha uma clínica de estética e ela só trabalhava com estética assim, peelinzinho, cremezinho, e até hoje a estética é conhecida de tipo, não, mas a estética é só um cremezinho e vocês não sabem o poder do creme. Porque o creme Li, deixa eu te perguntar, o empreendedorismo, você falou que seu pai já tinha, né? Então, isso daí foi uma coisa que... Foi uma escolha? Foi uma herança? E qual foi o seu maior desafio, assim, dentro da farmácia, quando você... Para mim, foi uma escolha. Porque, assim, eu falo... Os meus pais sempre foram muito generosos. Eles nunca forçaram... A minha irmã também é farmacêutica, né? Mas eles nunca forçaram a gente a seguir por esse caminho. Então, a gente sempre teve... todo o leque de escolhas.
E só que é aquela coisa, né? Eu sempre falo muito isso com meu marido, porque o meu marido cresceu numa casa onde a família era uma família de funcionários públicos. E meu marido hoje trabalha na Petrobras. Aquela coisa do concurso, né? Entendeu? Da Porque, estabilidade. Faz concurso que é estável. Entendeu? Faz concurso que então, é... assim, não, por mais que é aquela coisa assim, ninguém força a gente a fazer nada. Mas você cresce num ambiente que vai moldar o seu pensamento, né? E o meu pensamento foi moldado para essa coisa do empreendedorismo, porque assim, eu sou uma pessoa, eu tenho uma amiga muito querida, amiga de infância mesmo, que ela fala assim, você é movida a desafio. Então, assim, toda vez que elas conversam comigo, eu tô fazendo alguma coisa. E é a mesma coisa na farmácia. Quando a gente atinge um patamar, eu já tô olhando o próximo. Então, assim, porque você não consegue ficar parado. Uma pessoa que não consegue ficar parado, o empreendedorismo é uma coisa maravilhosa, porque é dinâmico o tempo todo. Toda hora você tem um desafio, toda hora você tem um problema para resolver. Tem desafio nisso, né? Mas também você tem oportunidades. Tem. É gostoso. Entendeu? Eu falo como tudo na vida, né? Tem seu lado bom. Exatamente. E o seu lado ruim. E eu falo que o empreendedorismo realmente ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu acho que o empreendedorismo são as oportunidades de negócios e de conexão com pessoas. Sim. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto de empreender, é isso. Exatamente. Porque quando você está dentro de uma empresa, você vai conviver com as pessoas de dentro daquela empresa. Quando você é empreendedor, quando você é empresário, você precisa abrir o leque. Você precisa sair de dentro da sua caixa. Você precisa sair de dentro daquilo ali. Então, acaba que tem que ter alguém ali para fazer uma conexão. E isso é muito legal. Isso é a coisa que eu mais gosto no empreendedorismo. Assim, a gente tem sempre que pensar fora da caixinha. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E não pode ter medo, né? Porque, assim, o tempo todo tem um desafio diferente. E, assim, às vezes, isso já acontece... A farmácia tem 13... Vai fazer 15 anos a farmácia. Uma vida. Então, assim, eu já tive anos que eu achei que iam ser anos excelentes e não foram. E eu já tive anos que eu comecei assim, esse ano vai ser difícil. O ano foi excelente. Maravilhoso. Então, você tem que estar aberto para tudo. Entendeu? Você tem que estar aberto para tudo. Às vezes você tem desafios com equipe, né? Hoje em dia, eu brinco, tá muito difícil contratar isso. Todo mundo que eu converso que tem empresa no Brasil inteiro tem a mesma queixa, mas assim... A gente vem de uma geração que eles entendem que o trabalho... Ai, como que eu posso explicar? Porque eu acho que... Eu tenho a mesma idade que você, 40 anos. E eu vim de uma casa onde minha mãe falava, olha, trabalha, porque é o trabalho que te leva para frente, é o trabalho que edifica o homem. Exatamente. É através do trabalho que você vai conquistar. Seja proativa, tome a atitude, vá, faça. E eu acho que isso me deu essa característica de falar, de estar sempre querendo me comunicar, porque a proatividade era uma coisa que eu entendia, sempre faça mais do que é pedido. E hoje a gente tem uma geração que é assim, não, mas se você está me pedindo a mais, ou você tem que me remunerar, ou isso daqui, você está me escravizando, você está... Eu não sei, assim, na cabeça deles, fora as redes sociais que colocam na cabeça das pessoas, de que vamos dançar, que você vai bombar, que você vai ser um influencer. E eu falei, gente, já pensou... É uma venda de ilusões, né? É muita de ilusão. ilusão. E aí eu fico pensando, sabe o quê? Se todo mundo for influencer, o que é que vocês vão vender? Quem vai trabalhar na vida de verdade? Eu falo isso com meu marido. O que é que vocês vão vender? Porque você sabe que para você influenciar pessoas, você ter um patrocínio, tem que ter um negócio ali atrás. De verdade, né? Você vai vender um sapato, você vai influenciar a pessoa a comprar aquele sapato, ou usar um cosmético. Mas alguém tem que trabalhar. Aí eu falo, todo mundo agora só quer ser influencer. Assim, eu cresci meus pais sempre trabalharam muito. Ai, minha família. Né? Meus pais sempre também trabalharam de uma muito. família assim. Então, assim, como eu falei antes, eu tenho um filho de 4 anos. Então, assim, eu ouvi muitas vezes a pergunta, você não se sente culpada de deixar seu filho na creche o dia inteiro?
Entendeu? E a minha resposta é sempre a mesma. Minha mãe sempre trabalhou fora e eu não sou zero traumatizada. Pelo contrário, eu acho que eu desenvolvi uma ética de trabalho já dentro de casa. Que pra mim trabalhar sempre esteve relacionado a propósito. Entendeu? Então, assim, eu não trabalho forçada e eu tenho propósito no que eu faço. O que eu acho que acontece muito com essa juventude hoje é que, primeiro, eu não sei qual é o propósito de vida deles, né? Uma coisa bem, assim, nebulosa, na minha opinião. É uma coisa diferente. Tem essa questão geracional que às vezes gera um pouco de conflito. E, assim, pra mim, eu não acredito muito nessa ideia de trabalho com prazer e nunca trabalhará um dia na sua vida, porque trabalho é trabalho, né? Trabalho é trabalho. Nunca a gente vai ter nada na vida que só gera prazer. Não tem, gente. Vocês podem pegar aí e falar, não, mas quando você tá de férias, não é só prazer. Quando você viaja atrás de um voo, tem um desalinho. Você ficar fora muito tempo de casa é um saco. Aí você tá ali no mesmo quarto com todo mundo, você não tem um minuto para falar assim, ai não, agora eu quero sair, quero pensar só em mim. Não tem nada nessa vida que só gere prazer, não tem. Mas você falou uma expressão que eu gosto muito, que é o trabalho edifica. Entendeu? E eu sempre falo, pra mim, trabalho molda caráter. Sim. Entendeu? Trabalho molda caráter. Então, assim, eu levo meu filho pra farmácia. Ele sabe. Outro criado na farmácia. Entendeu? Hoje de manhã eu tava levando ele pra escola e ele falou pra mim assim, mamãe, me leva pra farmácia que eu quero trabalhar hoje. Ai, que delícia. Entendeu? E assim, eu vejo que a associação que ele está aprendendo a fazer com o trabalho é uma associação positiva. Porque eu acho que a gente, como pai e mãe, tem que ensinar os filhos a ter uma relação positiva com o trabalho. Com o trabalho, exatamente. Se você, toda vez você chega na sua casa, você reclama do seu trabalho, você põe uma conotação negativa no trabalho, a criança ela vai ficar anos ouvindo que trabalhar é ruim. É ruim. Como que ela vai formar uma opinião diferente o dia que ela entrar no mercado de trabalho? Entendeu? E eu sempre falo que a gente entrou numa era... eu tenho uma filha adolescente, minha filha tem 15 anos, idade da farmácia. E eu sempre falo, eu trabalhei um período, essa pergunta, acho que toda mãe já ouviu, né? Você não sente culpada. Clássica. Ai, eu voltei a trabalhar, a Sofia tinha 4 meses. Sofia foi pra creche com 4 meses. O Oliver foi com 5. 4 meses ela já estava na crechinha, aquele processo de adaptação, porque eu ia voltar no mês seguinte, precisava entender se ela ia se adaptar e graças a Deus ela se adaptou muito bem. Gente, eu falo, creche é vida, é autonomia, você consegue ter uma relação de parceria, principalmente quando a crechinha é parceira, a escolinha é parceira. Foi muito mais fácil desfraldar a minha filha, foi muito mais fácil ensinar ela a comer, foi muito mais fácil ensinar ela a viver num ambiente onde ela não era o centro, porque ela é filha única. Então, ela não é o centro, ela precisa aprender a compartilhar, a doar. Olha, que eu não me arrependo 1 segundo da minha vida quando eu paro e falo, ela teve que ir para a creche. E os primeiros 4 anos da Sofia, eu engravidei dela, eu tinha feito 2 anos de faculdade, e quando eu fiquei grávida dela, eu tive que parar, e voltei para a faculdade, ela tinha 11 meses. E eu tive que recomeçar, porque eu precisei de uma bolsa, e aí eu fui bolsista, então eu tive que começar do início. Então, os primeiros 4 anos dela, eu trabalhava, saía do trabalho e ia para a faculdade. Então, para mim, ainda foi bem mais complexo, porque eu arrumava ela para ir para a escolinha de manhã e não via ela até 11h30, meia-noite, que era a hora que eu chegava da faculdade. E aí a gente tinha ali o período de final de semana, que às vezes eu estava esgotada, acabada. E eu aí imagino. Era o pai dela que dava esse suporte de pracinha. Eu sempre falo que ele era o homem da pracinha, o homem que saía para andar, era ele. Que eu tinha dia que eu falava, cara, eu não tô conseguindo nem raciocinar. Semana de prova, então eu ainda tinha que usar o final de semana para estudar. E eu não me arrependo, porque primeiro que ela reconhece, ela sabe disso. Ela é uma pessoa também que tem essa visão de trabalho que, não, precisa se trabalhar.
Óbvio, acaba que eles têm mais oportunidade, eles começam sempre na nossa frente, né? Sim. Então, hoje, ela fala assim, mãe, eu quero trabalhar com moda. Eu nunca pensei em trabalhar com moda, porque era aquela coisa, não, moda não dá dinheiro, você tem que trabalhar numa coisa que vai te dar dinheiro. Tradicional. Né? Eles vão ter as outras opções que a gente não teve. E outras oportunidades, exatamente. Né? Sim, mas isso é natural, né? Mas eu sempre falo para ela, eu falo, filha, o valor tá em trabalhar. Não importa o que aconteça, trabalhar é o que te dá... Eu falo que molda mesmo o caráter, sabe? Sempre falo pra ela, não pense que você vai chegar numa empresa e você vai ter o cargo superior. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Nada, eu falei, vai ter a competição, porque vai ter um monte de gente na sua empresa querendo te derrubar. Se você se destacar, você é prego pra tomar martelada quando a gente se destaca. Trabalhe e dê o seu melhor, ensino para ela proatividade, eu falo, não fique esperando as pessoas pedirem para você fazer. Se tá lá, faça. E é aquela coisa, né? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito sortuda. Todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. Então, assim, não basta... Se aparecem as oportunidades e você não agarra a oportunidade... Exatamente. Vai saber se vai aparecer outra. Se vai aparecer de novo. Talvez até apareça outra, mas não vai ser aquela que você perdeu, entendeu? Então... tem que pegar, senão... essa coisa de ficar achando que vai fazer um vídeo que vai viralizar e você vai virar a blogueira do ano, porque essa geração, ela acredita nisso, né? Você pergunta o que você quer ser, youtuber, influencer, não sei o que, você fala assim... Quando a Sofia era pequenininha, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, né? E nessa coisa de tipo, não, você precisa entregar, você precisa entregar. Se você tá lá, se você se comprometeu com o seu trabalho, você precisa entregar. Às vezes eu me sinto até um pouco culpada, porque eu falo, eu não entrego tanto pro meu como eu entregava pra uma outra pessoa. Às vezes eu falo para as pessoas, eu preciso me policiar nisso. Como empreendedora, né? E eu lembro que a Sofia era pequenininha, eu precisava fazer fechamento anual. Sofia trabalhava comigo, ela no Bebê Conforto debaixo da mesa, e eu trabalhando sábado, domingo, às vezes pegava ela na escolinha, voltava para a empresa, porque eu estava de férias, né, da faculdade, voltava para a empresa, ela vinha comigo, aí ela brincava, ela corria na empresa, andava a empresa toda, quando ela cansava, ela deitava debaixo do Bebê Conforto e eu trabalhando. E eu falo, gente, não me arrependo de nada que eu tenha feito em relação a isso. E ela vai ter boas memórias disso. Eu tenho memórias muito boas da época que minha mãe tinha uma loja de roupa, né? Quando eu era criança. E a gente dormia dentro da loja, eu e minha irmã. Tinha uma escada e ela colocava um colchãozinho embaixo da escada. E a gente dormia ali, dormia à tarde. E eu acho que tudo é como você constrói aquela memória. Nunca foi construída uma memória negativa de eu não tinha tempo, vocês ficavam ali de qualquer jeito. Não, minha mãe sempre construiu uma memória positiva, uma coisa que sempre foi remetida à brincadeira. Então, para mim, as memórias são muito boas. São boas, entendeu? né? E eu nunca me senti culpada por isso, porque na família do meu pai, todo mundo sempre foi empreendedor. Todo mundo tinha ou um bar, ou uma loja, ou fazia alguma coisa de comida e vendia em casa. Então, eu sempre tive essa memória da família do meu pai, né? Minha mãe também sempre foi muito de arregaçar as mangas, sair. Minha mãe vendia de porta em porta. Minha mãe já foi multinível, minha mãe já foi funcionária. Nossa, assim, CLT, já fez de tudo um pouco na vida. E eu lembro que na época do carnaval, eu morava na Bahia, pequena, né, criança, na época do carnaval, a gente ia pro carnaval e todos os meus tios tinham barraca de bebida ou de comida ou de alguma coisa. E eles viravam à noite na festa, só que nós éramos crianças. Então, no primeiro período da festa, era maravilhoso. Nossa, a gente ficava lá, brincava, os blocos passavam e a gente amava. Dava certa hora da noite, a gente queria dormir. Nossa, quantas vezes a gente não dormiu debaixo de barraca? Colchão, lençol, travesseirinho, povo pulando, a gente via o pé do povo pulando assim, porque só o que afastava a barraca dos folião era
coisa de metal, né? E a gente dormindo ali embaixo, e trio passando, Bel Marques, Asa de Águia, e a gente dormindo lá de baixo, porque aí terminava o bloco 5, 6, 7 da manhã, Isso é muito legal. arruma todas as crianças e vamos embora para casa. Então eu nunca tive também esse peso com a Sofia, porque eu entendia que o trabalho é algo que eu poderia, né, proporcionar para ela outras natural, coisas. Né? E aí vamos entrar no nosso bloco aqui de dermo cosmético na prática. Né? A gente falou aí de rede social. Sim. Hoje a gente sabe que as redes sociais têm um peso e uma relevância na opinião pública. Sim. Eu falo que o que antes era um comercial na hora da novela, agora é 24 horas pessoas rodando. sendo influenciadas por alguém, né? Isso aí. E eu falo que... E às vezes para o bem, às vezes para o mal. Esse é o problema, gente. Né? No episódio aqui que eu fiz uns dias atrás, eu falei... Ela tava falando de cabelo. E ela falou que as pessoas... Como tem receitinhas, né? De cabelo. Mas tem receitinha pra tudo. E aí eu falei, minha filha, não pense que com rosto é diferente, não, meu amor. É cada absurdo que a gente escuta. Eu falo, quando Virgínia fala, quando a blogueira X diz que misturar óleo de rícino com Nivea da latinha azul clareia a mancha, haja argumento. Vai esgotar das prateleiras. E haja argumento para você falar para as pessoas que, olha, veja bem. Não é bem assim. Não é desse jeito. Haja argumento. É isso aí. E aí, eu queria saber, assim, de você, na prática, qual a diferença entre um cosmético comum e um dermo cosmético manipulado? Explique para esse pessoal. Olha, eu acho assim, tem várias diferenças, né? O que seria vantagem do cosmético manipulado? Primeiramente, você até falou no começo que as pessoas têm a impressão de que o cosmético manipulado, o dermo, ele é mais caro. Na verdade, ele não é, porque assim, se você for comparar a matéria-prima e os ativos que a gente usa, os ativos empregados numa boa farmácia de manipulação, né? Também temos que fazer esse parênteses bem, né? A gente usa ativos que são usados pela SkinCeuticals. Entendeu? Então você tem que fazer uma comparação justa. Se você comparar o produto manipulado com o produto da Nivea, ele provavelmente vai ser um pouco mais caro. Mas se você comparar com o da SkinCeuticals, que é uma formulação parecida com o que você está levando, você não está pagando nem 1/5 do valor. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Gente, o que é que o dermo cosmético manipulado tem de diferente? Saber o que tem lá dentro. Exatamente. Eu sei o que tem lá dentro. Você sabe a concentração, né? Porque às vezes o produto pronto de prateleira, você até tem uma noção do que tem, mas você dizer que tem, não quer dizer que você tenha concentração ativa daquilo, né? Rótulo. Eu falo, gente, olha, quando vocês vão na nutricionista, ela fala assim pra você, veja um rótulo, leia lá qual é o primeiro ingrediente. E aí, quando uma cliente minha, que eu sempre falo pra elas, o que é que vocês já usam de skincare? Porque eu não tô aqui pra empurrar 10 passos em ninguém, porque até eu não faço 10 passos. Porque, gente... Ninguém tem tempo pra isso na vida moderna. Eu falo, meu Deus, não dá, né? E aí eu falo pra elas, o que é que você já usa? Então, em cima do que você já usa, a gente vai montar né? alguma coisa para vocês. Aí elas vêm. Aí teve uma cliente minha que ela fez uma viagem para os Estados Unidos e ela veio de lá com muita coisa. E aí ela falou assim, eu trouxe uma vitamina C, que é ótimo. Porque eu sempre falo para as pessoas, para as minhas clientes, eu falo, se você não usa nada, a gente vai começar devagar. Porque a chance de você largar tudo no meio do caminho é gigantesca. É verdade. Então, vamos começar com alguma coisa que você vai ter que usar todos os dias. E eu gosto de produto que traz multifunções. Então, vamos pensar num sabonete, então? Vamos pensar num sabonete com ácido glicólico que já vai dar uma melhorada nessa pele. Você usa por um tempo, porque ácido não é para usar para o resto da vida. E depois a gente vai tirando e vai montando ali conforme...
E aí, falando com ela, eu falei, olha, a vitamina C é importantíssimo, porque potencializa o protetor solar, ele já é um clareador que, se você usar com frequência, já vai deixar a pele com um tom mais uniforme, né? Então, isso daqui é uma... Se você não tem nenhuma contraindicação à vitamina C, use. Porque tem gente que deixa a pele muito oleosa, acneica, enfim. Aí ela trouxe a vitamina C. Gente, tinha uma lista, juro pra vocês, acho que tinha uns 22 ingredientes. O último era a vitamina C. O último. Ou seja, estava agindo como conservante da formulação, né? Não era como ativo. Então, assim... Eu falei, isso amor... é muito comum. Falei, meu bem, isso daqui não tem nada de vitamina C. Nem o cheiro, nem distante. E aí eu falo, então não adianta... eu vou na farmácia, eu vou comprar porque a blogueira falou que o Nivea Face com niacinamida é maravilhoso. Gente, entendam, eu não estou falando mal do Nivea, tá? Vamos abrir esse parêntese aqui. Eu não estou falando mal de nenhum produto. Tem produtos e produtos. Então, dá para usar. Mas lembre, se a gente for comparar... um dermocosmético que você sabe a concentração, que você sabe o produto que está sendo, o ativo que está sendo usado ali, sai muito mais barato. Então, eu sempre falo para vocês, invistam, é preferível investir em poucos produtos com realmente funções e ativos do que ficar 20 passos de produto de farmácia que... E isso é uma grande vantagem, né, dos produtos manipulados. É você conseguir personalizar a realidade do cliente, né? Então, assim, como a gente está falando, ninguém tem tempo para fazer 20 passos. Então, você pega lá... eu vou passar o hidratante, aí depois o clareador, aí depois o anti-rugas, e você vai. E aquele negócio... Aí você passa o primeiro, espera secar para passar o segundo, espera secar. Quando você viu, você tá 1 hora passando creme. E às vezes a pessoa nem espera secar, né? E aí você, dentro do manipulado, você consegue personalizar a realidade da pessoa. Então, vamos já fazer um produto que vai englobar tudo, né? E aí você ainda tem a questão de você... Um bom farmacêutico vai conseguir auxiliar o profissional a ver, esse ativo com esse não é compatível. Perfeito. Entendeu? Né? Então não vamos usar esse com esse, vamos usar esse, mas vamos usar esse outro aqui. Aí você vai comprar o produto pronto, você vai passar um em cima do outro, você nem sabe se aquilo para aquilo outro vai dar bom, se vai dar ruim. Nós falamos isso daqui em relação a cabelo. Que eu falei, gente, tudo que a gente usa no nosso corpo é química. É um químico, é um produto. E muitas vezes você faz essa junção sem saber. Aí você usa uma coisa com outra. No caso da Andressa, né, que veio falar de cabelo, ela falou, Luana, causa queimadura. Faz queimadura no fio e ali você não consegue recuperar o fio. E às vezes a pessoa nem consegue entender, porque ela fala, não, mas são bons produtos, é da marca XY, é um produto bom. Mas não para ser usado juntos. Mas eles não são compatíveis, entendeu? E eu sempre falo isso para as meninas, eu falo, cuidado, façam poucos passos efetivos. Melhor poucos passos efetivos do que muitos passos sem efetividade nenhuma. Oi, pessoal. E aí? Vocês estão gostando da conversa? É sempre bom saber qual o ativo perfeito para nossa pele, né? Mas eu dei essa pausazinha. Oi, pessoal. E aí? Vocês estão gostando da conversa? É sempre bom saber qual o ativo perfeito para nossa pele, né? Mas eu dei essa pausazinha aqui para eu me apresentar. Meu nome é Luana Lima, sou biomédica esteta. Trabalho com estética há mais de 10 anos e amo o que eu faço. Além disso, vim apresentar aqui para vocês um serviço que eu amo. Vocês já conhecem Clube de Procedimento? Ainda não? Então eu quero conversar com vocês sobre o Luana Lima Beauty Club. É um clube de procedimento onde você consegue realizar os seus procedimentos durante o ano inteiro, pagando muito pouco, menos de R$10 por dia. Isso é perfeito, né? Para você fazer procedimentos como botox, peeling, bioestimuladores, preenchimentos e muitos outros. Além disso, nossas parcerias com farmácias de manipulação, academia, nutricionistas e muitos outros profissionais. Você não vai ficar de fora desse clube, né?
Então, eu te convido para você escanear aqui o QR Code aqui embaixo ou entrar em contato lá nas redes sociais. Tem gente aí gastando, eu vou te explicar tudo sobre o Beauty Club. Um cremezinho famoso, não fique de fora. Que às vezes clube de mulher para ideal para a pele dela, às vezes deixa a pele oleosa, aí traz acne, às vezes deixa a pele mais ressecada. E esse não tem metade da eficácia de um manipulado bem feito. E aí eu queria que você respondesse pra gente por que os manipulados tendem a oferecer mais resultados. Vamos bater nessa tecla aqui para esse povo entender isso. Primeiro, tem uma coisa sobre os produtos manipulados também que eu acho interessante. Tudo que vai entrar na indústria vai chegar na farmácia de manipulação uns 3, 4 anos antes. Porque o ativo ele chega muito antes na farmácia de manipulação. Então, primeira coisa, você está recebendo um tratamento muito mais moderno. Então, saiu lá no Congresso de Dermatologia dos Estados Unidos, em 3 meses já está aqui o ativo pra gente. Até a indústria conseguir as licenças para botar um produto desse na prateleira, passou 2 anos. Né? A gente trabalha só com tecnologia de ponta dentro da farmácia de manipulação. Como dentro de uma boa farmácia de manipulação. Vamos... Né? Aí tem essa questão da gente conseguir fazer associações próprias para a pele da pessoa. Então, porque você citou a Virgínia, eu vou usar ela como exemplo. Virgínia ultimamente está sendo né? Exemplo de todo mundo, tadinha. Assim, eu vejo lá os produtos da We Pink, né? São coisas assim... São ativos daqueles... eu vou falar, né? Da pior qualidade. Ó, você falou da vitamina C. Dentro do universo da vitamina C, tem mais de 30 tipos de vitamina C diferentes no mercado. Gente. Entendeu? Tem vitamina C que tem estabilidade de permeação, assim como tem a mais barata de todas, que você pode dizer que tem na formulação, mas ela não vai fazer efeito. Nem permeia na pele, né? Entendeu? Ela nem vai permear. Então, se você tem uma farmácia de manipulação de confiança, a farmácia ela vai trabalhar, a gente trabalha com ativos nano. Então, assim, um ativo nano, ele é estável e ele permeia na pele. Ele tem estudos de comprovação. Você não vai estar passando qualquer coisa no seu rosto. Então, assim, você vai trabalhar com uma associação, eu gosto muito da vitamina C, mas aí eu já vou entrar com ácido ferúlico que estabiliza, melhora o poder antioxidante dela, entendeu? Então, você já vem com associações que vão potencializar os resultados. E sempre tentando manter um custo-benefício bom para a pessoa, porque não adianta você criar o protocolo perfeito que ninguém vai comprar. Que é inacessível, né? Então, assim, eu acho que essa questão da qualidade... Outra coisa que a farmácia de manipulação tem, né? Que é diferente de um produto que você compra na prateleira. Igual você falou, a questão de deixar a pele oleosa. Dentro dos produtos manipulados, você pode escolher o veículo que você quer. Vai ser um creme hidratante, é um sérum com toque seco, né? Então, assim, é um produto mais hidratante, é um produto que vai fazer controle de oleosidade, porque você pode ter um ativo que ele é muito bom para vários tipos de pele, mas dependendo do veículo que você aplica, às vezes não é o ativo, é o veículo que tá. Então, você consegue fazer essa modulação de acordo com a pele da pessoa, entendeu? Eu sempre brinco com elas e brinco, mas falo sério. Eu falo, gente, pensa comigo. Boticário, e olha que eu sou fã daquela linha do Boticário do Boutique, né? Que é uma linha que eles têm de cosmético. Eu gosto muito daquela linha. Tem produtos ali maravilhosos. Mas eu falo assim, um Boticário, ele vai vender para pessoas do país inteiro. Gente que mora numa região que é mais fria, gente que mora numa região que é mais quente, gente que numa região tem um tipo de alimentação e de água, em outra região, outro tipo de alimentação, outro tipo de água. Vocês acham mesmo que eles vão colocar um nível de ácido dentro de um produto que pode causar qualquer tipo de irritabilidade, de queimadura, porque ácido a gente sabe. Eu sempre cito ácido, que fica mais fácil das meninas associar. Eu falo, quando eu trabalhava em São Paulo, eu manipulava ácido para as minhas clientes num nível muito mais alto. Aqui, de verdade, eu não gosto nem de manipular ácido. Eu sempre indico para elas aqui vitamina C. Por quê? É seguro.
Se usar com frequência, se usar da forma correta, vai trazer uma uniformidade para a pele. E eu não tenho risco delas irem se expor na praia. Gente, a gente mora... Guarapari é uma cidade de praia. Poucas pessoas não pegam sol. E se elas não tomam banho de mar, de ficar lá no sol, elas fazem algum tipo de atividade física no calçadão, na beira da praia. Essa própria questão do ácido que você falou, né? A legislação brasileira, ela impõe para os cosméticos de prateleira uma concentração muito baixa que pode ser aplicada nesses produtos, né? Então, assim, até nisso, o produto manipulado, você vai conseguir usar concentrações maiores. E aí é o que eu falo. Porque o produto manipulado, ele já entra na categoria de medicamento. E aí é o que eu explico para elas. Eu falo, olha, então, vai sair... E às vezes, eu tô manipulando um ácido... E eu sempre falo, vou pegar o gancho, vou mudar o exemplo da Virginia para Hailey Bieber. A Hailey, ela fala que ela usa Vitanol, né? Então, ela usa aquilo com frequência. Aquela menina tem 20 anos. Mas tudo bem, ela usa, a pele dela fica maravilhosa, uniforme, segundo todas as blogueiras do TikTok. Eu vou pegar uma foto de quando eu tinha 20 anos, a minha pele também era linda, maravilhosa. Meu Deus! Todas as blogueiras falam que diminui os poros, nananã, e aí tem um monte de adolescente usando isso de forma indiscriminada. A de lá de casa eu corto, né? De lá de casa, até vitamina C, a gente já experimentou algumas na pele dela, de manipulada de mercado, não deu certo. Eu falo, ó, corta, vitamina C pra você não é bom, vamos de niacinamida, a gente vai. E aí, eu sempre falo pras meninas, ácido não é para ser usado sempre. Sim. Então, se eu formulo um ácido ali para vocês usarem num período e ele tem uma concentração de ácido melhor, mais alta, que vai trazer mais efetividade, para que você vai ficar comprando um ácido com um fator super baixo que você tem que usar aquilo com frequência? E aí, o que é que acontece? Elas ficam usando aquilo de forma frequente e indiscriminada. Aí vai usando, daqui a pouco começa a aparecer os efeitos rebote. Porque você usou tanto, você já saturou aquela pele tanto daquele ácido, e aí vem dando os efeitos rebotes. Eu tive uma cliente que ela falava, o melasma dela é aquele melasma persistente, bem agressivo, sabe? E ela fazia uso contínuo de Vitanol, Vita-C, todas essas... Ai, clareia e volta. Quanto mais você agride a pele, mais vai voltar e mais vai escurecer essa mancha. E melasma então... é um monstro, né? Ele é um negócio que, quando você pensa que ele tá controlado, ele vem. E aí eu conversei com ela, falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente faz um injetável, porque ele é um melasma mais resistente, e a gente faz o tópico pra gente usar, e você vai pra casa, a gente faz uma concentração mais alta. Mas por ela usar tanto a pomada, deu uma reação no rosto dela. Ela ficou com o rosto inchado, ela teve que ir pro PA. E olha que eu tinha feito, em uma semana antes, eu tinha colocado uma concentração, observado, coloquei uma concentração menor, não deu alergia nenhuma. Mas nessa concentração um pouco mais alta, deu alergia. Ela teve que ir pro PA, rosto inchado. E ela nem sequer voltou para eu poder avaliar essa pele de como que ficou. Então, assim, provavelmente esse melasma teve um efeito rebote. Tinha que ser tratado com a concentração baixa, porém associado com algum injetável. E ela parar de usar essas pomadas de livre e espontânea vontade em casa. É muita hidroquinona, né? As pessoas ainda têm essa paixão reprimida pela hidroquinona, é um negócio. Quantas clientes eu peguei com despigmentação por hidroquinona? Sim. Que eu sempre falo, gente, o pior da hidroquinona não é o efeito rebote, porque esse a gente ainda consegue tratar. O duro é quando ela despigmenta a pele. Porque quando ela despigmenta a pele, já era, você não consegue botar um pigmento lá dentro. A menos que você tatue, né? Que também eu falo que esses CC Cream... moda que aparece. Você viu que tem agora uma moda, eu tava vendo de... fazer a pigmentação do blush no rosto? Você acha que vai dar bom isso? Lógico que não, porque a pele vai ficar flácida, vai cair o blush que era pra ser aqui, vai vir parar aqui, ó. Mas as pessoas, menina, precisa, porque do mesmo jeito que tem boas farmácias de manipulações, com bons ativos, nós temos também os profissionais que são bons
que explicam a questão da estética e tem o profissional que só quer ganhar dinheiro. Em qualquer área, né? E aí ele fala, não, vamos lá, vamos pegar, é isso, beleza. A grande questão é que, assim, nada pode substituir você ir para casa à noite e botar sua cabeça no travesseiro e dormir, né? É o que eu sempre falo. Então, assim, eu sempre falo com as meninas do atendimento. Elas têm meta, né, para abater, mas eu falo assim, chega alguém falando assim, você faz tal produto para mim? Porque eu vi na internet que isso funciona para isso. Eu falo, não funciona. Mas eu quero esse. Eu falo, eu não faço. Procure outro local. Entendeu? Eu não faço porque depois a pessoa não vai falar, me avisou que não ia funcionar. A pessoa vai falar que fez um produto que não fez efeito. Exatamente. Entendeu? E aí, o processo de manipulação, como ele é e até onde dá para personalizar esse produto? Você pode personalizar todas as etapas, né? Porque desde a embalagem, aí como eu falei, o veículo, então se vai ser num sérum, num gel, num creme. Só lá na Excelência a gente tem 8 bases de cremes diferentes que você pode fazer, com propostas diferentes. Entendeu? Então, assim, você pode personalizar a essência, você quer com cheiro, você quer sem cheiro, qual tipo de essência que você quer. Aí essa questão do blend de ativos, eu nem sei nominar quantos ativos de derma a gente tem na farmácia. Porque são muitos. E as composições que dá para fazer, né? Acaba sendo infinitas impossibilidades. Das combinações do que você pode colocar e das concentrações que você vai aplicar, né? Então, assim, qual fototipo? Tem rosácea? Não tem rosácea? Né? Então, assim, a pele é mais seca? É uma pele reativa? Ou é uma pele que aguenta? Porque eu falo, tem gente que tem pele de crocodilo, que você pode botar ácido ali, toda a concentração que parece que você passou água no rosto da pessoa. Eu brinco que é pele de crocodilo. E a minha pele, por sua vez, é uma pele extremamente reativa. Qualquer coisa que eu passar, eu fico toda vermelha. Então, assim... você consegue personalizar todas as etapas. Por isso que o processo da manipulação, você consegue... Tem tantas variáveis que você consegue fazer conforme o desejo do profissional ou do cliente final. Do cliente final, né? E aí você falando dessa questão de tipos de pele, né? Eu sempre falo que existe um risco em comprar produtos sem prescrição profissional. E eu falo que essa prescrição profissional não precisa partir de uma dermato, ou de uma biomédica esteta, ou de um farmacêutico esteta, mas no dermocosmético e diretamente na farmácia, a pessoa consegue sentar lá na farmácia com vocês e falar, eu tenho esse interesse, não passei na dermatologista. Consegue, sim. A pessoa pode ir... É claro que não são todos os ativos, né? Existem ativos que são ativos, por exemplo, você estava falando do Vitanol. Ácido retinóico, eu só faço com prescrição, né? Hidroquinona a gente faz com prescrição. Então tem ativos que são feitos com prescrição. Agora tem os ativos que são ativos liberados, que podem ser feitos. Só que assim, o que eu gosto de deixar muito claro, né? Quando a pessoa chega até a farmácia. A pessoa fala assim, eu quero comprar um creme aqui que vai me rejuvenescer, assim... creme não faz milagre. Entendeu? O creme, o skincare, ele é um grande suporte, ele é um complemento, mas ele não faz milagre. Então, quem vende milagre, tá vendendo ilusão. Gente, até pros procedimentos estéticos também. Exatamente. Eu sempre falo, gente, tem um limite. Eu sempre falo que a estética é a cereja do bolo. Você precisa... Não adianta você vir aqui, porque eu quero injetar ácido hialurônico, e você não toma uma água, você não faz uma alimentação, você não bate uma meta de proteína. Eu falo, gente, é você querer muito milagre, não tem como. Vai ficar bom por um período? Vai. Mas o que é que vai acontecer? Vai cair, não vai trazer uma efetividade, você vai sair daqui do consultório falando... olha, fiz e não resolveu nada. Eu sempre falo, você sabe, né, que você é parceira da farmácia. Eu acho que o procedimento e o home care, eles andam de mãos dadas. Sim.
Um complementa muito o trabalho do outro. Porque assim, você faz um peeling, né? Vamos falar de um procedimento simples, da estética mais básica. Você faz um peeling. E a cliente vai para casa e vai lavar o rosto dela com sabão em barra, que ela usa para lavar o corpo, né? Não vai passar um hidratante no rosto. Você pode ter feito um peeling com um procedimento perfeito, com o melhor produto que existe no mercado. Você acha que esse vai dar um bom resultado, esse procedimento? Com certeza não. Entendeu? Então eu acho assim, tudo na vida as pessoas têm que ter bom senso. E é o que eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente, a estética, ela se popularizou. Assim como o iPhone. Eu sempre gosto de comparar. Eu falo assim, hoje ficou muito mais fácil nós termos acesso às coisas. Então, seja um procedimento estético, seja um celular de primeira geração, até mesmo para comprar uma Ferrari. Aí eu falo, onde que está a diferença? Manutenção. Você consegue pagar o IPVA da Ferrari, você consegue abastecer, você consegue trocar os pneus, você consegue comprar todos os acessórios do iPhone, que eu vou falar, eu comprei um iPhone, fui comprar um fone, eu falei, que palhaçada é essa, gente? É quase um terço do valor do celular, não tem condição. Um cabo, você vai comprar um cabo de iPhone, você fala, é aí que você vê que não é para todo mundo. E a estética da mesma forma. Eu falo, não adianta vocês virem achando que vai fazer um procedimento e fim, acabou, e só o ano que vem, ou só depois que você terminar de pagar, porque você não vai ter a efetividade que você precisa. O próprio Botox, né? O próprio Botox. É um procedimento que você tem que estar ali refazendo ele de 3 em 3, 4 em 4 meses. No máximo 6 meses, consigo ter clientes aqui que faz a cada 6 meses, mas ali de 4 a 6 meses tem que refazer. Não tem como você não refazer. Exatamente. E o Botox, o meu público aqui maior, né, principal são mulheres 35 mais. Eu sempre falo para elas, falo, gente, o Botox que você fez com 35, não adianta esperar o mesmo resultado com 40. E se a gente chegar na menopausa, aí que não adianta mesmo. O Botox sozinho não é efetivo. Porque do mesmo jeito que você tem flacidez no corpo como um todo, na musculação, quando você passa dos 40 ali, você entra na menopausa, muito mais difícil ganhar músculo treinando, né? É verdade. O Botox também, ele não aguenta sustentar a sua musculatura do rosto sozinho, porque ele vai no músculo. O músculo da face também fica flácido. O Botox por si só não vai conseguir. Exatamente. Então, eu sempre tento explicar essa parte para elas. E eu falo, o Botox não trata a pele. Se a pele estiver craquelada, se ela já foi marcada, se ela estiver seca, o Botox não deixa a testa lisa por si só. O que vai deixar a testa lisinha, um rosto, uma pele uniforme e viçosa são os cuidados que você tem em casa, os cosméticos que você usa. Isso é muito interessante, porque você está falando isso, eu estou pensando aqui como que é a experiência da gente dentro da farmácia, em balcão, né? Aí você pega, a pessoa vai num profissional, faz alguns procedimentos, faz um bioestimulador, faz um botox, e aí o profissional vai e prescreve o complemento para ser usado em casa. E a pessoa chega na farmácia, faz o orçamento, fala, mas isso aqui é um absurdo. Muito caro. Porque eu já paguei pelo procedimento, eu ainda vou ter que pagar por isso. Porque a pessoa... não, as pessoas têm essa dificuldade de entender que não existe milagre. Todo mundo quer uma coisa, um passe de mágica, assim, entendeu? E aí a pessoa tem as pessoas que fazem, tem as pessoas que não fazem, mas a diferença no resultado vai estar lá. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas fulano é porque fulano é rico, fulano tem dinheiro. Mas eu falo ali, hoje, nós temos muitas opções. Sim. A gente não precisa usar o cosmético mais caro. E eu gosto sempre de conversar isso com elas. Quando elas vêm aqui no consultório, eu falo, o que é que você já tem? Vamos usar o que você já tem. Vamos pensar no que você já usa. O que a gente conseguir potencializar, perfeito, maravilhoso. E é melhor você fazer um protocolo completo do que comprar um produto de ponta. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. assim, o protocolo, ele é mais importante, né? Um bom sabonete, um bom creme que vai fazer ali uma associação, pode ser creme, sérum, né? Que vai fazer uma associação, e um protetor solar.
O mesmo eu digo para os procedimentos estéticos. É melhor você fazer uma radiofrequência, um procedimento mais em conta, que você vai ter uma frequência e uma assiduidade com ele, do que você falar, não, eu quero fazer esse procedimento, fazer uma vez e só voltar aqui depois de um ano e meio. Que eu falo, é muito tempo, gente. 1 ano de envelhecimento é muito tempo. Pega uma criança. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe, ela falou assim, primeiro dia da minha filha com 2 anos, último dia da minha filha com 2 anos. Cara, é surreal como ela cresceu. Tira uma foto sua. Fiz 40, tô tirando uma foto no primeiro dia de 40 e tira depois de 1 ano. Não adianta, o envelhecimento, eu falo que é até cruel com a gente. É porque a gente se vê todo dia. Então, às vezes, a gente não percebe, né? A gente não percebe. Mas quando você pega essas fotos que tem um intervalo, você consegue ver isso com clareza. E aí eu falo, então é melhor você vir durante todo o ano tratar ao longo do ano do que você fazer um procedimento só. Jogar para Jesus, não fazer nenhum skincare em casa e daqui 1 ano você voltar. Primeiro que aquele procedimento que você fez 1 ano atrás já não é efetivo. Você vai ter que fazer uma coisa muito mais profunda. Né? Então, eu sempre falo isso para elas. Então, assim, se a pessoa não tem muito dinheiro para investir, o ideal é aquele básico que funciona, né? Exatamente. Manter a pele limpa, com um bom sabonete que não vai ressecar, que vai manter o pH correto da pele, a pele bem hidratada e com protetor solar, isso é o básico. Cara, eu falo pra você, se aqui no Brasil todo mundo usasse e mantivesse isso daí, nós teríamos peles maravilhosas. Com certeza. Sem precisar de estripulia, sem precisar do ativo perfeito de qualquer uma dessas blogueiras que vem. Mas é o que a gente fala, as pessoas elas sempre querem a mágica. Todo mundo não, quer mágica. Eu quero o que vai ser rápido. E eu falo, a frequência e o uso contínuo te dá muito mais resultado do que a mágica que você está esperando. Verdade. E hoje, o que é que você acha que tem de ativo em alta? Aí que o povo vai lá já na farmácia. Na última feira que eu fui, o pessoal tava falando muito da niacinamida. Niacinamida virou a rainha das feiras. Todo balcão de cosméticos que você ia, tinha niacinamida. Eu falei, menina, o que foi que aconteceu com a niacinamida? Que ela voltou então, assim? Até algum tempo atrás era a vitamina C que estava muito em alta, né? Aí agora é a niacinamida. E tem, assim... a niacinamida é popular, né? Um produto, então, muito acessível, muito barato. E já numa outra prateleira, você tem os exossomos e PDRN. Que também estão, o ano passado também foi. Que realmente está muito bombado. Esse ano também nas feiras foi o que deu. Exossomo PDRN, que é o esperma de salmão, para quem, né, não conhece pela terminologia do PDRN. Que realmente, assim, os resultados são maravilhosos. Eu gosto muito, assim, para os exossomos, para aquela pele muito reativa. Nossa, assim, realmente é maravilhoso. E temos também, que é muito novidade, o creme de espiculite, que são o microagulhamento em creme. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Ele é de como é que chama, gente? Um coral, né? Que é bem pequenininho e faz o microagulhamento em creme, que vai causar, assim, microlesões na pele para aumentar muito a permeação dos ativos, o que eu acho maravilhoso. Ô, Nath, vou chamar uma consultora de uma farmácia que eu sou parceira. Nath, traz uns negócios desses pra mim, Nath. Foi assim, testando, né? Porque como que eu indico para os meus clientes se eu não testo? Chamar essa minha consultora, que ela é maravilhosa. Eu até achei que ela ia vir hoje. Ela tá viajando ainda, a Nath? Já voltou. Já voltou? E que ela tava lá toda no Nordeste. Falei, olha, curtindo. Tem que aproveitar. E aí vamos para aquele mito, né? Manipulado é mais caro ou é um investimento mais inteligente a longo prazo? É muito mais inteligente. E foi o que eu falei antes, né? É mais caro comparado aqui. Tudo, porque assim, tudo na vida, é justo você comparar uma Mercedes com um HB20? A Mercedes é mais cara, mas eles oferecem a mesma coisa.
Entendeu? Então eu falo assim, a gente vê muita comparação de coisas que não tem comparação. Quando você está fazendo uma comparação, você tem... eu vou comparar o produto X com o produto Y, tá? Mas são os mesmos ativos, você está fazendo uma comparação. Porque foi o que eu falei antes, se você for comparar o valor do produto manipulado com o produto industrializado, os mesmos ativos, o produto manipulado é 1/3 do valor. É muito mais barato. É muito mais barato. E você ainda vai ter todas as vantagens que a gente já falou. Você, ao invés de você fazer 5 passos, você vai fazer 1. Você vai usar um produto. Gente, isso Entendeu? é personalização de verdade. Vocês estão entendendo que isso é personalizado? Isso é skincare de verdade? Quando você entra ali, você faz para sua pele, do seu jeito. Isso e, é assim, a verdadeira qual personalização. Qual o ativo mais valioso que você tem na sua vida? É o seu tempo. Exatamente. Não tem nada mais valioso na nossa vida do que o tempo. Então, se você vai pegar aqueles 5 passos que você estava fazendo e você vai unificar e você vai fazer um passo eficaz, não tem... É por isso que eu falo assim, não tem como você comparar. Comparar, né? Eu acho, às vezes, as comparações injustas, entendeu? É por isso que, às vezes, as clientes, elas fazem... Ai, não, mas eu uso, olha aqui, eu uso, e a pele não muda em nada. E eu falo, gente... manda foto, o que é que vocês têm? Eu sempre peço. Me manda foto do que você está usando, o que é que você já está fazendo, que é a área dos olhos, então. Elas têm um negócio com área. E realmente é uma pele que ela é mais fininha, mais então difícil. Ela é mais difícil de tratar. Eu falo, é realmente difícil. Então, fazer um manipulado para essa área é importante. Se sua pele é uma pele que pouco se adapta com as coisas de fora, eu acho muito válido. E assim, essa era uma conversa que eu queria muito ter para as pessoas entenderem a importância do manipulado, entenderem a importância do skincare, como que uma biomédica esteta como eu trabalha em parceria com uma farmácia, que não tô aqui querendo, não, mas é porque ela ganha alguma coisa da farmácia, porque como que pode ser tão caro? Ela deve estar... Não, gente, não tem. A gente não trabalha com esse tipo de parceria. Não tem, é benefício. É você agregar um serviço no consultório e manter ele em casa, porque eu quero que vocês voltem. E vocês falem, nossa, doutora Luana, realmente, o que ela faz, a nossa pele fica muito mais bonita, muito mais bem tratada. É só isso. Né? Porque a gente quer que falem bem do nosso trabalho. Com certeza. Assim, o objetivo é sempre que o cliente saia satisfeito. Né? Então, foi por isso que, como eu falei antes, assim, às vezes eu até me recuso a fazer determinadas coisas. Porque o objetivo é que a pessoa saia satisfeita. Exatamente. Eu sempre falo que se você faz ao longo do ano tudo certinho, você vai cuidando da sua pele, faz aquele tratamento anual... Depois, com o tempo, o custo vai caindo. É carro, gente. Vamos comparar com carro. Se você deixar o carro esbagaçar para você fazer a manutenção, vai ficar lá em cima. Se você leva o carro todo, de tempos em tempos, veja o óleo, dá uma olhada nos filtros, bora olhar pneu, dá uma olhadinha na parte da mecânica. Primeiro que você não é pega de surpresa, você faz uma manutenção, o carro está sempre perfeito, com as revisões em dia, e aí não vai desmoronar tudo de uma vez. O preventivo é sempre melhor que o corretivo, né? Exatamente. Aí até pelo resultado, né? Exatamente. Eu sempre falo, se sua pele, você mantém uma pele de boa qualidade, a chance de você ter uma pele aos 70, 80 anos boa é uma. Agora, se você quiser tratar a sua pele com 70 anos, esperando que com 80 você vai estar com um bombom de neném no rosto... Ai, Lê. Antes fosse com 80, se elas quisessem esperar 10 anos. Não. Elas vêm e falam assim, mas com esse procedimento só, você acha que eu já vou ficar? E aí elas levantam com a mão. Eu sei. Você acha que já fica assim? Eu falo, você está sendo injusta, né? Porque sua mão... É difícil competir, né? Elas puxam assim, ó. Eu lembro que tinha uma moça naquele programa Zorra Total, era criança, eu assistia, tinha uma menina que ela fazia muita plástica, elas ficavam com a toda esticada assim, era uma sátira para aquela época, e ela puxava assim com a mão, ela não tirava a mão daqui, o médico colou a mão dela aqui justamente para o rosto ficar esticado. Eu falo, gente, é a única forma que eu consigo fazer. Eu falo até plástica, e aí quando elas querem esses resultados muito imediatos, eu falo cirurgia plástica.
Cirurgia plástica é efetivo, mas se você não tratar, daqui a 2, 3 anos, vai começar a cair, daqui 5 anos, tá da mesma forma, É porque verdade. envelhecer é intrínseco, gente, a gente não para, não é porque eu fiz um procedimento e, não, fiz o procedimento, esse ano eu não envelheço. Parou o relógio. Não, Não existe. você vai continuar envelhecendo, não para o relógio, não. É isso aí. Olha, nossa conversa maravilhosa, mas eu sempre falo, gente, vai chegando no fim, passa, tá vendo como é rapidinho? Verdade. É bem divertido. Chega nervoso e eu falo, é uma conversa, quando a gente for... E aí eu quero fazer um quadro aqui com você que eu faço com todo mundo, que é o Beleza por Inteiro em 1 minuto. Tipo Marília Gabriela. Eita. Vou falar, você responde. Fala e você responde. Pronta? Sim. Então vamos lá. Oh, Beleza em 1 minuto. Um ativo que você ama. Niacinamida, por incrível que pareça. Mas ele é bom mesmo. O danadinho é bom. Um erro que você vê todo dia e te dá aquela gastura assim. Não... Lavar o rosto com sabonete de corpo. Me mata. Skincare de milhões ou manipulado? Manipulado, com certeza. Um produto que toda mulher deveria usar. Filtro solar. Manipulado com ou sem cheiro? Eu gosto com. Gente, eu falo que manipulado, o que eu gosto no manipulado, dessa questão de produto, tem que ter o sensorial, né? É, tem. Cara, que ter o sensorial. A experiência. Desde a embalagem, o cheiro, o toque do produto. O sensorial faz toda a diferença, gente, porque é o que faz a gente querer aquele quentinho de se cuidar. Pele boa é sinônimo de? Saúde. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Deixa eu pensar. Gosto, assim, atualmente, uma pessoa, assim, dessa área que tem me inspirado muito é a doutora Fernanda. Eu gosto dela. Qual produto você nunca usaria? Esses peelings ultra agressivos, tipo fenol. Ainda bem que foi proibido. Ai, gente, o povo, não sei. Se você não fosse farmacêutica, seria? Eu já pensei em ser tanta coisa, por incrível que pareça. As pessoas criativas têm essa Eu característica. já pensei em ser muitas coisas diferentes. Eu acho que eu seria empresária de outro ramo, porque eu gosto de empreender. Empreender, né? E o que é beleza por inteiro para você? É a gente se sentir bem na nossa pele. É você acordar de manhã, você se olhar no espelho e, assim, você saber que você não é perfeito, mas você se sentir bem na sua pele mesmo, assim. Isso pra mim é beleza por inteiro. Isso é maravilhoso mesmo. Ai, gente, tá acabando, mas antes de acabar, eu quero que você dê um conselho. Que conselho você daria para uma mulher que ainda acha que cuidar da pele é só vaidade? Começa agora, porque se você começar depois, você vai se arrepender. Porque, assim, o tempo, como eu falei antes, o tempo ele não volta, ele é um recurso muito limitado. E, assim, eu vejo pessoas da nossa idade que você olha e você fala assim, meu Deus, sou eu que tô jovem ou é essa pessoa que tá muito acabada? Que não se cuidou, que não... Né? Então, assim, o cuidado que a gente já tem há muitos anos, hoje que a gente vai ver. Então, esse é o melhor conselho que eu posso dar. O cuidado que você tem não é para o resultado que você vai ver agora, mas é para o resultado que você vai ver daqui a 10 anos. Porque o skincare, dificilmente você vê um resultado muito imediato. Ele é progressivo. O resultado dele você vai ver ao longo de anos, entendeu? Então, assim, não seja imediatista nisso. E eu falo, gente, a gente fala anos, né? Porque vai potencializando. Mas se você fizer um skincare durante 1 ano... Eu fiz um desafio uma vez de 30 dias. Lavar e protetor solar. Para quem tinha melasma, para quem tinha pele seca. Eu falei, tira uma foto no começo e tira uma foto no final. As pessoas se surpreenderam. Porque dá muita diferença em 30 dias. Imagine ao longo de 1 ano,
de 2, de 5, de 10, de 20, dá muita diferença. Dá. Eli, me fala aí para as pessoas onde que elas te encontram, se você só atende profissionais, se você atende o público, onde que elas podem te procurar. Atende, né, assim, a gente tem uma parceria com profissionais que é muito forte, né, mas a gente também atende clientes. A farmácia fica em Moixaba, na rua Francisco Vieira Passos, ao lado da loja de móveis Simonete, em frente ao açougue Big Boy. Perfeito, deixa os arrobas todos como... Excelência e Manipulação é nossa arroba, siga a gente, sempre tem novidade, tem vídeo, tudo que chega de novo a gente sempre posta e a gente está sempre inventando moda e produtos diferentes. Que isso é o melhor, porque mulher gosta de novidade. Isso é aí. disso que mulher gosta. Se falar que hoje saquinho de chá muda a vida... Mas procurem novidade, gente, em pessoas que tenham responsabilidades, que conheçam de ativos. Procurem novidades em lugares que realmente apoiem essas novidades. Procurar novidade no TikTok não é legal, não. Tá? E eu acho que é isso, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu acredito que nós vamos ainda conversar mais. Vai ter outros convites, porque a gente sempre vai falar de ativo. Ai, que bom. PDRN exossomo é um negócio que está muito em alta, mas que muita gente não conhece. Verdade. Quem sabe a gente vai fazer um episódio sobre isso. A gente pode até falar sobre a K-Beauty, né? Que é agora a moda da vez, a beleza coreana. Ai, gente, vamos falar. A pele daquele povo, não sei o que é que tem. Gente, é muito... Eles têm uma pele muito... Tá vindo muita coisa. Impecável. Ai, quem vai amar esse papo nosso de K-Beauty é minha filha. As adolescentes piram, né? Nisso daí elas enlouquecem. E as mães que estão aqui assistindo a gente, observem quem suas filhas estão seguindo e o que elas estão usando. Minha filha tem muita coisa que ela compra, tem mesada, então ela compra, às vezes eu nem sei que ela está comprando. E quando eu chego lá... Eu observo muito a pele dela. Então, quando eu vejo ali que tem muita espinha, muita coisa acontecendo, eu falo, o que é que você está usando? O que é que você está usando? Aí, agora ela já deu uma segurada, porque ela fala, minha mãe já me corta. Mas observem isso, as filhas de vocês, o que é que elas estão usando. Procure profissionais e farmácias que realmente vão trazer ativos importantes. O importante, como eu disse, não são 500 passos, 20 passos, 10 passos, mas é um produto de qualidade que vai atender a demanda de vocês. Então, coisa maravilhosa, a gente aprendeu muita coisa hoje. A gente tem tempo, o tempo é curto, queria falar muito mais. Mas se você tá aí, cheia de potinho em casa, vendo que a pele não muda, talvez seja a hora de conversar com uma farmacêutica de verdade ou procurar por um biomédico, uma dermatologista. Conversem, tenham boas conversas, expliquem sobre suas rotinas. É isso que faz a gente fazer um skincare perfeito para vocês. Falem da rotina, o que é que vocês fazem. Corro fora, não corro, faço indoor, faço academia indoor, tenho preguiça. Não tenho vergonha de falar, não me dá 20 passos que eu tenho preguiça, não vou fazer. Eu mesma só uso 3. Esse negócio de lavar o rosto com água fria nunca foi para mim. Eu lavo o rosto no chuveiro. O máximo que eu faço é abrir a água e deixar ela mais friinha do que quente, mas eu lavo o rosto no chuveiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui no próximo episódio. Não deixem de curtir, compartilhar. Deixa aqui embaixo quais são as rotinas de skincare de vocês. Comentem. Comentem muito o que é que vocês acharam do episódio. Quais são as dúvidas. Se vocês colocarem dúvida aqui embaixo, eu vou lá na farmácia gravar com a Ali uns trechozinhos, deixo para vocês aqui também, posto lá nos stories, no Instagram. Então comentem e me sigam. Doutora Luana Lima em todas as redes, né? Me sigam. E é isso, gente. Beijo para vocês. Não esqueçam, beleza sempre por inteiro. Até o próximo episódio.